A paz do Senhor Jesus, esta paz maravilhosa que excede todo entendimento, glória a Deus. E que o Senhor, Ele está vivo. Mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus para todos os irmãos que vão entrando, vão compartilhando, vão divulgando, orar. Vamos orar, apresentar esse trabalho, mais um ensinamento da palavra do Senhor. Vamos pedir ajuda ao nosso Senhor, ao nosso Consolador Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Santíssimo Deus, amado Pai que está nos céus. Mais uma vez, Senhor, entrega a minha vida em Tuas mãos. Abre a porta da palavra, do entendimento. Fala conosco. Abençoa Teus filhos e filhas de livramento. Abençoe a nação brasileira. Abençoe Israel, a terra de Israel. Abençoe Tua igreja missionária, os pastores. Abençoa Teus filhos e filhas, vai sarando o corpo, vai sarando a alma, vai salvando vidas para o Teu reino. Fala conosco, tem misericórdia de nós. Abre a porta da palavra, Senhor. Tu és grande, Tu és bom, Tu és o Todo-Poderoso, Deus vivo e único e o Rei eterno. Em nome do Senhor Jesus, glorifica o Teu nome como único Deus, vivo e verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Assim eu oro crendo e agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crente? Livro do profeta Jeremias, capítulo 11. É a nossa meditação. Estamos aqui, degustando. E dessa vez a gente conclui, nesta manhã, no comecinho de tarde, a gente conclui esse capítulo 11. E com a graça do Senhor, Deus permitindo, a gente entra no capítulo 12. E estávamos falando da lei, da aliança que Israel quebrou com Deus, invalidando, desconsiderando a aliança com Jeová e considerando a aliança com os ídolos. E eles receberam uma rebordosa terrível, A maldição da aliança veio se cumprindo, as rebordosas, os castigos, as punições, os sofrimentos por negligenciar a aliança com Deus. E assim, a gente vê nos nossos dias a negligência das pessoas que descartam Deus da vida. Aparentemente elas vivem bem, aparentemente. Às vezes procura isso, procura aquilo, um escape para viver bem, mas é só ilusão que vem de Satanás. No final você vê pessoas depressivas, ricas, pobres, não importa. Elas vivem o quê? Deprimidas, vivem com medo, com pânico de serem roubadas, de serem mortas, e assim vai discorrendo várias decepções por negligenciar a aliança com o Todo-Poderoso. Jeremias foi levantado por Deus no período muito difícil. Jeremias foi levantado no período de uma apostasia muito grande. Estava ali no comando do rei Josias. Depois de 13 anos de governo, Deus chamou Jeremias, que veio da cidade de Anatote, um pequeno vilarejo. Jeremias era um simples camponês, filho de sacerdote Ilquias. Era para ser sacerdote, mas Deus mudou e quis que ele fosse profeta. E levantou a palavra contra reis, sacerdotes, falsos profetas, príncipes e as nações. Iriam pelejar contra Jeremias, mas Deus disse que Deus ia livrá-lo. E Deus tinha pressa, Deus tinha pressa. Apesar de que Jeremias disse que era uma criança, mas essa criança, na palavra original, ele dizia que era um jovem de 24 a 30 anos de idade. Era considerado como um jovem que não tinha moral, não tinha ousadia, não podia falar. E o Senhor disse, não diga que você é um jovem, uma criança. Eu colocarei as palavras na sua boca e você vai falar o que eu mandar. E Jeremias recebeu essa comissão para pregar para uma nação rebelde, desviada, idólatra. Uma nação que desconsiderou Deus ao extremo. E agora, através de Jeremias, Deus estava anunciando o castigo que viria iminente e Deus ia levantar a Babilônia para punir Judá. Ele pregou durante 40 anos. No comando de 5 reis, Na sua pregação, no seu ministério, teve 5 reis. E ele começou aqui no período do rei Josias, do 13º ano. E aí veio outros reis, Jeconias, Jeoiaquim, e dentre outros, que Jeremias pregou. E ele viu tudo se cumprir, Ele viu as palavras do Senhor sendo cumpridas, literalmente. O povo foi levado em cativeiro. Jeremias foi para o Egito. Alguns entendem que ele foi martirizado, outros dizem que ele morreu de velhice, enfim. Mas Jeremias pregou e viu o que é que Deus prometeu fazermos. Pense, assim é uma geração corrompida, perversa,
pleno domingo, as pessoas em plena pandemia do novo coronavírus, elas não dobram o joelho a Deus, elas não buscam a face do Senhor. A igreja está aí anunciando arrependimento, anunciando a ira de Deus, o castigo de Deus. E eles fazem o quê? Ouvidos de mercadores. Eles fazem ouvido de mercadores. Dormem, acordam, fazem o que quer, vivem como quer, assistem o que quer, se relacionam como querem. Eu aqui estou pregando, aqui na frente de casa tem um vizinho que está com o som ligado, com as músicas mundanas. E assim é uma geração corrompida, que elas não querem ouvir a voz de Deus. Porém, irmãos, os cantores que eles escutam, não é? A cachaça que eles tomam, o vício que eles têm, no dia do mal, não poderão ser livrados. Porque o Senhor falou aqui no capítulo 11, e o versículo 11, portanto assim diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre eles, de que não poderão escapar, clamarão a mim e eu não os ouvirei. O mal que Deus manda não vai ter escape, não vai ter como fugir para poder se livrar da catástrofe, da desgraça, da ruína, do flagelo, da derrota, da esterilidade, da rixa, da guerra, ou seja, da adversidade que virá para essas pessoas que desprezam o Senhor. O retrato de Judá é o retrato de tantos outros que desprezam a Deus. Eles não crescem, não prosperam, não avançam, não progridem. E se progredirem, prosperarem, entre aspas aqui, por trás está uma indução diabólica e perversa. E lá na frente eles cairão e ninguém os levantará. Capítulo 11, versículo 18. O Senhor me informou e eu soube. Então me fizeste ver suas ações. Eu era como um cordeiro manso que leva a matança, porque não sabia que maquinavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu tua vingança sobre eles, pois a ti entregarei minha causa. Os primeiros dois versículos, os três versículos aqui, os dois versículos, né? Não, 18, 19, 20. Os três versículos fala da primeira conspiração contra Jeremias pelos seus próprios irmãos. Veja que a chamada ministerial, irmãos, pregar para gente rebelde não é para qualquer um. Pregar para pessoas que estão sendo usadas por Satanás não é para qualquer um. Você está entrando num campo minado. Você está entrando para saquear o inferno e povoar os céus. Você está entrando num sistema corrompido e governado por Satanás. 1 João 5,19, eu quero ler aqui, eu não vou citar. Primeira carta de João 5,19, é o que João diz aqui, olha. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Somos de Deus aqueles que estão em Cristo. E esse mundo, essa era, esse cosmo, é o sistema, a regra, o padrão, o modelo que esse sistema humano, essa sociedade segue. E é um sistema que está deitada nos braços de Satanás. Por isso que é rebelde a Deus, é perversa ao Senhor, desobediente, rebelde, incrédula, é inimiga de Deus. Tiago 4, abra sua Bíblia aí se você puder. Tiago capítulo 4, constitui-se inimigo de Deus. Esse mundo é o sistema corrompido, é o mundo que jaz nas garras do diabo. E quem se torna amigo deste mundo é inimigo de Deus. Constitui-se inimigo do Todo-Poderoso, irmãos. Por quê? Porque eles não são sujeitos à lei de Deus. Eles não obedecem a Deus. E é naturalmente de que você está levando a mensagem do Senhor para as pessoas que estão nas garras de Satanás. Presta atenção. Estão nas garras do diabo. E você está levando a mensagem de Deus para eles se arrependerem da rebeldia, da incredulidade, não é? Da feitiçaria, da apostasia, da ingratidão, das injúrias, dos falsos testemunhos, dos roubos, da sensualidade, da pornografia, do adultério, da prostituição, da ira, da inveja, da soberba, da glutonaria, da heresia, da hipocrisia, do roubo, do homicídio, não é? Da vergonha. Ou seja,
juntando todo esse pacote do pecado. Eles, que Satanás faz o pecado ser gostoso, ser saboroso, ele não quer abandonar. Aí você está invadindo o campo minado, mas você não vai desprotegido. Efésios capítulo 10, olha o conselho que o Espírito Santo de Deus dá para a igreja de Éfeso. Se vestir da armadura de Deus. Você não vai de todo jeito saquear o inferno e povoar o céu. Você vai armado. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestido com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Diz o apóstolo Paulo, louvado seja Deus. Então, Jeremias ele não foi despreparado. Jeremias não meteu a cara. Deus equipou, Deus armou ele com a armadura, justamente para Jeremias estar firme contra as armadilhas do diabo, as armadilhas de Satanás, que não quer, irmãos, que os seus adeptos saiam das garras dele. Satanás é um sequestrador, irmãos, de almas. Satanás é um usurpador, ele é um mentiroso e condenado, derrotado na cruz do Calvário e condenado ao lago de fogo. Então, o que ele puder, irmão, mentir, enganar, o que ele puder fazer para poder, louvado seja Deus, tirar as almas do reino de Deus, ele vai fazer. Então é necessário quem está em Cristo se revestir da armadura de Deus para poder, irmãos, abater as portas do inferno. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Veja aí, Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória ao nome de Jesus. O diabo, ele não vai aceitar perder as almas. E olha que as almas nem dele né? O diabo é um ladrão, o diabo é um corrompido, o diabo é um traiçoeiro, e ele não vai querer perder as almas. Não! Então ele vai se levantar, o diabo não vai querer perder as almas. Visto que ele engana, ele mente, ele trai, ele cega o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século, desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer o quê? A glória do Evangelho de Cristo Jesus. Então Satanás ele vai fazer de tudo para mentir, para enganar. Jeremias estava pregando a palavra de Deus numa situação totalmente perdida para os sacerdotes, escribas, para os governantes e para as nações. E os profetas que profetizavam por Baal, profetizavam por Satanás. Veja como o diabo entrou, minou o terreno, semeou discórdia, semeou corrupção. E agora Deus leva Jeremias para o povo se arrepender e o povo voltar para Deus. Assim a igreja está pregando para o povo se arrepender, sair das garras do diabo. Efésios 4, 27, não deslugar para o diabo. Veja o que? Paulo diz que a luta não é contra a carne, contra o sangue. É contra as hostes, principados, potestades do inferno, irmãos. Os demônios atacam nas regiões celestiais e atacam aqui na terra. E eles vão levando a condenação que está neles para o ser humano. Porque o diabo tentou tomar o trono de Deus, foi reprovado, foi abominado, condenado. E agora ele não quer que as pessoas creiam em Jesus. Ele não quer que as pessoas se entreguem ao Senhor para se converterem, para aceitar Jesus, ter o pecado perdoado e morar no céu. E obviamente, eles vão fazer o quê? Vão conspirar, irmãos,
contra os servos do Senhor. Não fizeram assim com Jesus, fizeram planos para matar o Senhor. Um dos planos está em João capítulo 11. Veja aí, várias tentativas de matar Jesus. Em João capítulo 11, depois da ressurreição de Lázaro, eles não acreditavam no Senhor. Veja, João capítulo 11, os versículos 47 em diante. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e disseram: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e nos tirarão nosso lugar e a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considereis que vos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Isso aqui foi só uma das tentativas. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Aqui era a nona tentativa de matar Jesus. Mateus 26:3, Marcos 14:1 e Lucas 22:1. Eu só vou citar uma referência aqui que é essa. Eles faziam de tudo para matar o Senhor. O que é que a gente vai fazer? Esse homem não para de fazer sinal. Esse homem não para de fazer milagres. Se ele continuar, muitos vão crer nele. E os romanos virão e vão nos destruir. Vai tirar nosso lugar como nação. Eles preferiam ter honra de nação sem Deus e com medo dos romanos, do que crer que Jesus era o Messias, do que crer que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo prometido. Olha como a corrupção deles estava. Caifás disse o quê? Não é bom que a nação seja destruída por causa de um homem, não. Que ele morra aí e livre a nação. Só que ele não falou isso da boca para fora. Isso foi profético, que Jesus tinha que morrer não só para Israel, para morrer por todos os filhos de Deus que estavam espalhados, aleluia. E não conseguiram matar, entregaram para Pôncio Pilatos, não crucificaram o Senhor, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas depois da subida de Jesus, que veio o Espírito Santo em Pentecoste, em Atos 2, veja como perseguiram a igreja, veja como Saulo de Tarso, não está com conversão, não perseguia. Em Atos 7, veja que Estevão, na última pregação, ele morreu apedrejado, e começou a perseguição. Satanás começou a perseguir para calar a igreja, para calar o povo de Deus. Veja Nero como matou vários cristãos, incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. Vários imperadores romanos como massacraram a igreja, não é? John Hus, que foi queimado vivo, que disse para ele negar Jesus. E ele disse: eu tenho servido Jesus mais de 80 anos, ele nunca me fez mal, como eu vou negar e blasfemar ele? E John Hus foi queimado vivo. E ele disse: hoje vocês matam, queimam vivo um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar o cisne, que foi Martinho Lutero, e esses vocês não vão queimar. E ali foi um grande reformador da palavra do Senhor. E tantos outros homens de Deus que Deus levantou. E a história diz que o sangue dos mártires foi a semente que fez nascer a igreja. A igreja nasceu, irmão, debaixo de muito sangue. A igreja do Senhor Jesus nasceu debaixo dos cristãos serem lançados aos leões, serem devorados pelas feras. A igreja nasceu com vários irmãos sendo crucificados, queimados vivos, degolados, esfolados. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Outros irmãos, André que foi crucificado. Outros irmãos que foram esfolados vivos. Veja o que diz em Hebreus, no capítulo 11. Como a igreja cresceu, como Satanás, irmãos, tentou parar a igreja de todo jeito, como ele conspirou contra Jeremias para tentar calar Jeremias. Hebreus capítulo 11, oh glória ao nome de Jesus, versículo 32, que mais direi? Faltará para mim um tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos estrangeiros.
Algumas mulheres receberam de volta pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando ser resgatados para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes, covas e cavernas da terra. Todos estes, conquanto tivesse obtido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, por haver Deus provido algo melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Vede, irmãos, aí lembro de Davi quando foi ungido por Deus para ser o novo rei. Satanás entrou em quem? Saul, e foi perseguir Davi para destruir o ungido de Deus. É assim que o diabo trabalha. Destruir os escolhidos de Deus. Satanás levantou as nações para abater Israel. Enquanto Israel estava de bem, Deus livrava Israel. Deus livrava Israel da morte dos inimigos e destruía os inimigos. Mas quando Israel falhava e pecava, Deus entregava na mão dos midianitas, dos filisteus, na mão dos moabitas, na mão de todos os inimigos de Israel, para aprender a respeitar e obedecer ao Senhor. Veja Daniel, que foi levado na cova dos leões, porque os filhos do diabo, os 3 governadores, queriam uma falha em Daniel, mas não achou uma brecha, levantou mentira e calúnia contra Daniel, porque Satanás trabalha na mentira e trabalha na calúnia e na difamação. Isso é o espírito do diabo. Quando você vê alguém caluniando, defamando, mentindo, é o diabo usando a boca dessa pessoa. Mas só que Deus era com Daniel, que Daniel era inocente, e livrou Daniel da boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, Satanás usando Nabucodonosor, por não se curvar à imagem de escultura que é idolatria. E os servos de Deus não tem nada com idolatria. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida. E quando lançou, os soldados, Nabucodonosor morreu por causa do fogo. E os 3 fiéis, o homem de branco, o anjo do Senhor estava ali, que é a representação de Jesus, livrou eles da fornalha. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Isso é Satanás passando vergonha, conspirando contra os ungidos de Deus e passando vergonha. Lembra de João Batista, que pregou contra Herodes, contra Herodias? Aleluia! João Batista pregava na cara do Herodes: não é lícito ter a tua esposa, que é tua cunhada, estás em adultério, rei. E na festa que ele celebrou para Salomé, qual foi o pedido de Salomé pela mãe Herodias? A cabeça de João Batista. Herodes tinha medo porque considerava João como profeta, mas pelo pedido, pelo ele não amarelar, não ficar com medo dos súditos, ser um rei frouxo, mandou decapitar João e trouxe a cabeça de João na bandeja. Mas João pregou, irmãos. João pregou. Satanás usou Herodes, usou Herodias, usou Salomé, e Deus permitiu a morte de João porque chegou o tempo dele. Mas na ressurreição, irmãos, João será ressuscitado pelo Todo-Poderoso. E Herodes, e Herodias, Salomé, vai tudo para o quinto dos infernos, vai tudo para o lago de fogo. Quer dizer, no período de todos que o diabo levantou, primeiro no céu, Satanás se conspirou contra Deus, levantou os anjos, foi expulso no jardim do Éden, enganou Eva, enganou Adão, o casal foi expulso, não é? Mas Deus prometeu esmagar a cabeça da serpente, e foi Jesus. Satanás levantou quem? Caim, para matar Abel por inveja, até matou o irmão na traição, mas Abel será ressuscitado e vai morar no céu para sempre. E Caim, lançado para o lago de fogo. Deus levantou Noé, livrou Noé do dilúvio, e toda a cambada que desprezava a voz de Deus foi o quê? Sucumbida pelo dilúvio. Então, todos aqueles que o diabo levantou sempre caiu por terra. Nimrod, que levantou a torre de Babel, Deus foi lá e confundiu a língua, e Deus não deixou aquela obra crescer. Nimrod, que começou ali a Babilônia, Nimrod morreu sem salvação, vai para o lago de fogo, e todos que foram fiéis ficaram do lado de Deus. Enoque andou 365 anos com Deus, Deus trasladou Enoque e levou para a glória. Só que Satanás, no período da história, sempre foi trabalhando para abafar, para estancar, para tentar atrapalhar o projeto de Deus. Lembro de Isaac,
Quando Isaac estava cavando os poços, os filisteus tentaram entulhar. É o diabo sempre atrapalhando, mas sempre caiu por terra. E sempre o povo de Deus prevaleceu. Deus, nesta tarde de domingo, Ele te disse que as portas do inferno não vão prevalecer, não vão ter sucesso, não vão ter vitória. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem mata-virgem, cachoeira, cemitério, sapo costurado, boneco de voodoo. Não tem não tem mandinga do inferno que ficará de pé diante da igreja do Todo-Poderoso. É o diabo levantando e é o diabo caindo. É o diabo levantando o que ele quer e é Deus destruindo. Lembra de Golias que afrontou o exército do povo de Israel? Deus levantou Davi e derrubou Golias e torou a cabeça de Golias. É assim, irmãos, os sinais que Deus deixa para os filhos de Satanás. Para quem Satanás está levantando, para quem Satanás está usando, terá a cabeça torada. Isso é, Deus está dizendo, o fracasso das trevas, o fracasso de Satanás. Em Romanos, capítulo 16, versículo 20, Paulo diz: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Os dias de Satanás estão contados. Andaramão tricastro fácia, uriante caio minahai, udeio cantio sobre a mitio foriginahacia, uriande re, que o fácia, ui. Os dias de Satanás estão contados. Em Apocalipse 12, 12, João diz que o diabo descerá à terra e sabe que os dias dele são poucos na terra. Então o diabo está tentando calar a igreja. O diabo lança música, cantor, religião. Ele faz de tudo que ele puder para calar a igreja, para não deixar a pregação chegar nos ouvidos das pessoas, tentar atrapalhar, colocando desavença dentro dos irmãos, colocando frieza nos irmãos, atrapalhando o progresso da igreja, aleluia, colocando falso testemunho, mentira, adultério, prostituição, incredulidade no meio dos crentes, os crentes frios. Jesus disse que vai vomitar esses crentes que são frios, esses crentes que são mornos, nem é quente, nem é frio, é morno. Ele vai vomitar porque ele não obedece, vive na vida boa, vive na mamata e não prega. O evangelho é batalha, o celular está parando, o celular está travando. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito imundo que quer atrapalhar a pregação da palavra de Deus, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, cai por terra! Em nome de Jesus. É batalha. Oh, glória a Deus. Então Satanás, ele sempre levantou inimigo do povo de Deus para burlar, para atrapalhar. E Deus quer da mim e da sua vida perseverança. Deus quer da mim e da sua vida confiança. Deus quer da mim e da sua vida persevere. Mateus 24, 13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera com oração, com jejum, armado com a armadura de Deus, para justamente destruir as fortalezas do diabo. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A nossa arma, ela não é humana, a nossa arma, ela é sim poderosa em Deus, é a força de Deus em nós, para destruir as fortalezas do diabo. O diabo arma a fortaleza, mas nós temos armas para destruir as fortalezas de Satanás. A fortaleza do pecado cai por terra no nome de Jesus. Nunca esqueça, o diabo já está derrotado. Ele é um mentiroso, enganador. Ele já está derrotado e condenado ao lago de fogo. E destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Foi o que Deus usou Jeremias para destruir todo o conselho que se levantou contra o conhecimento de Deus.
e levando cativo, preso, acorrentado, todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui a nossa missão é expor a palavra de Deus para a mente ficar presa na obediência a Cristo Jesus. Assim era Jeremias, estava chamando Judá para voltar a ser o entendimento, o conhecimento, ser preso em Deus, para se livrar dessas fortalezas de idolatria, essa fortaleza de apostasia, essas muralhas de pecado que o diabo levantou para prender as pessoas. Mas aqui a palavra é martelo, a palavra é fogo, e Deus destrói, irmãos, pela pregação da sua palavra, e cai por terra, e quem crê é salvo e escapa da condenação. Eita, glória ao nome de Jesus! Oh, glória ao nome do Cordeiro de Deus, crente, que tira o pecado do mundo. Satanás tem levantado governos, governantes, filosofias, teologias. Satanás está entrando no meio filosófico, no meio teológico, como eu falei, no meio social, no meio governamental, no meio educacional. Ele tem entrado em todos os lugares que tem brecha para ele entrar. E ele está corrompendo e destruindo tudo. E a igreja chega para justamente alertar, iluminar quem está dormindo nas trevas de Satanás. E esses que acreditarem na pregação escaparão da condenação do próprio Deus. Satanás levantou os reis contra Jeremias. E Jesus disse o quê? No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. E se prepare, crente. Virá conspirações, sim, Senhor. Jesus disse isso. Veja Mateus capítulo 10. Jesus predisse a oposição aos seus discípulos. Mateus capítulo 10 e o versículo 14. Aleluia. Se alguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e reis por causa de mim, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não estejais preocupados quanto ao que haveis de dizer, porque naquela mesma hora será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Aleluia. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não há de ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, que é Deus. Aleluia. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a permissão de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Aleluia. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim por dissensão, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. De sorte que os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim achará. Aleluia, aleluia. Quem vos recebe, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Louvado seja o nome de Jesus. Então, haverá perseguição para a igreja, sim, porque o mestre disse: se perseguiram ele, perseguirão os seus fiéis. Olha o que ele disse em Mateus, ainda no capítulo 5, versículo 12, no Sermão da Montanha. Versículo 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quem foi um dos profetas que foi perseguido? Jeremias, o que estamos pregando. Jeremias foi perseguido. Todos nós seremos perseguidos. Porque Satanás vai tentar nos calar. Ah, se eu fosse falar das perseguições contra mim, das mentiras que levantaram contra mim nas igrejas, de livramento de morte dentro da minha casa, não é? Próprio parente se levantando para tentar me matar, e a mão de Deus me livrando, a mão de Deus me protegendo, as calúnias que levantaram contra mim. Ô, irmão, não está no gibi. Quantas vezes pensei em desistir da fé, não sequer acreditando que vinha da boca do próprio crente, da boca de crente, dando lugar para Satanás. Conspiração dentro de igreja, igrejas erradas, tronchas, com heresias. E você não imagina quantos livramentos de morte eu recebi, quantos livramentos só Deus sabe, aleluia. E eu louvo a Deus porque verdadeiramente o Espírito Santo habita na minha vida. Meu nome está no escrito livro da vida e eu vou morar no céu. É necessário o verdadeiro crente ser perseguido. E pior ainda, por crentes. Crentes que se dizem crentes. O joio no meio do trigo se revelam. Se revelam mesmo, irmãos. Jeremias foi perseguido. Veja o que o apóstolo Paulo passou em 2 Coríntios 11, 23. Veja que não é fácil para um verdadeiro salvo pregar a palavra de Deus para uma casa rebelde, para pessoas que se desviaram de Deus, para as pessoas que adoram Satanás. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles. Veja como Paulo foi açoitado. Em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. 5 vezes. 5 vezes, irmãos. 5 vezes 4. Aleluia. 5, 10, 15, 20. 20. Aleluia. 5 quarentenas. Mais de 200 chibatadas Paulo levou. Sabe para quê? Para ele não continuar pregando a palavra. Você já apanhou na cara por Cristo? Você já levou cintura usada por Cristo? Eu lembro que uma vez evangelizando, preguei um devoto de Maria, um católico. Ele pegou uma cadeira para jogar em mim. Você já levou tapa na cara por Cristo? Você já levou chicote por Cristo? Meu Deus. 5 quarentenas. 5 Paulo levou. 5. Meu Deus do céu. Os romanos usavam varas. Os judeus usavam chicotes. 5 quarentenas. 5. Eram 39, né? Que era menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. As costas de Paulo eram cheias de vergonha, cheias de cicatrizes. 3 vezes. E olha, os judeus batiam, né? Eram 40 menos uma. Eram 39 chicotadas por punir o desobediente judeu. E os romanos batiam sem parar, até cansar. Batiam 100, 200 varadas nas costas. Jesus recebeu um flagelo muito grande,
porque os romanos não tinham limite para bater. Paulo recebeu varada de romano, mas apanhou. Sabe o que eu entendo? O Espírito Santo me faz ensinar, me faz aprender. Satanás usava, irmãos, a vara. E aquelas varas, né? Para Paulo sentir dor física, para ele parar de pregar. Pá, 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 pá. Quero ver tu pregar agora a palavra. Pá, pá. Quero ver tu testemunhar de Jesus que ressuscitou. Pá, pá. E Paulo ali, olha, bate, Satanás. Bate que eu vou continuar pregando. Pá, pá. E Paulo, olha, se portando. Glória a Deus. E o Espírito Santo, olha, força, Paulo, força. Sei o que estou permitindo, força. Não foi assim com Jesus, crente. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Satanás, era o maior pânico de Satanás, Jesus ir para a cruz, porque Jesus não tinha um pecado. O diabo queria manchar Jesus, levantando mentira, calúnia, difamação. E quando Jesus foi receber o flagelo, foi o golpe baixo de Satanás. Mentira não parou Jesus. O diabo usou os fariseus chamando ele de Beelzebu. E essas calúnias, essas blasfêmias não pararam Jesus. Os ataques de morte não pararam Jesus. Jesus firme no propósito, firme. Pedro usado pelo diabo. Jesus repreendeu para trás de mim Satanás. Judas que o traiu. Os discípulos que abandonaram. A família que deixou ele sozinho. Satanás tentou de tudo. E Jesus firme. Eita, Jesus guerreiro. Eita, que Deus está te dando nesta tarde ousadia, valentia para tu perseverar em meio às provações que tu estás enfrentando, crente. Ande, darabadagasuimiaha, alaio, faça o iquiofore de nacastro mantriafá. Recebe força, força, igreja. Força contra os ataques de Satanás que tenta parar os verdadeiros crentes. E agora chegou a vez de Satanás usar os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes, com a blasfêmia, com falso testemunho. Chegou a vez deles entregarem a Pilatos. Chegou a vez de Satanás usar os romanos. Chegou a vez de Satanás usar uma coroa de espinho para Jesus sentir dor física. Já que palavra não abate ele, e Deus entregou Jesus como ovelha para ser entregue na mão dos pecadores, para o diabo tentar calar ele, Jesus passar por essa tentação de negar o Pai, de negar o Senhor. Satanás agora usa os romanos, coroa de espinho, aleluia. Satanás usa agora a coroa de espinho para que Jesus negue o Pai, negue a cruz, negue o sacrifício pela raça humana, negue, pare de derramar seu sangue. Coroa de espinho que era quase o tamanho do meu e teu dedo, cravou nele. Jesus continuou fiel no propósito do Pai. Colocou o quê? Ele para ser açoitado e tome chibatada. Ele vai negar, pá! Ele vai desistir, pá! Ele vai recuar, pá! Ele vai amarelar, pá! E Jesus o quê? Jesus firme, firme. O cálice de sofrimento que ele ia beber, ele firme, firme. E o diabo fazendo o quê? Nega, com chicote, nega. A pele de Jesus sendo rasgada, ele sendo flagelado, sendo mutilado. E pá! Porque o chicote do romano tinha chumbo, tinha osso, aleluia, 12 tiras de couro. E rasgava, o condenado urinava, defecava, na 20ª chicotada morria, porque a pele era dilacerada. Jesus teve as costas todas dilaceradas. Era Satanás dizendo: com a dor física ele vai negar. Jesus está falando com muita gente. Tu não estás sentindo nada ainda, crente, de um verdadeiro salvo em Cristo. Tu não estás sentindo nada. Tu não estás sentindo nada. Jesus passou ainda por uma prisão antes de ser chicoteado. Tem muitos crentes que não estão sentindo nada de um verdadeiro cristão. E abandona a fé. É frio, é tímido, é covarde. Não subirá para o reino de Deus se permanecer dessa forma. Satanás usou tudo que ele tinha, fazendo a pele de Jesus ser dilacerada, para que Jesus sentisse dores físicas, dores alucinantes, com
coroa de espinho. Satanás não conseguiu fazer Jesus desistir. Tanta gente desiste porque perdeu emprego, porque perdeu saúde, porque perdeu amizades, porque perdeu isso, aquilo, outro, e se desvia da fé, abandona, não sentiu uma vírgula de um verdadeiro crente, não sentiu o que é sofrer por amor a Jesus, por uma gente perturbada e usada pelo Satanás. E o diabo não conseguiu parar Jesus, nem com chicotes. Aí o diabo vai fazer o quê? Ele vai desistir agora quando ele souber o sofrimento na cruz. Os romanos eram terríveis quando eles condenavam um malfeitor na cruz, em morte de cruz. Fazia o condenado passar pela cidade de Jerusalém, quando era em Jerusalém, pelas cidades ali de Israel, mostrando para o povo ter temor dos romanos, que era a mesma punição que eles iam receber se desacatasse a autoridade romana. E Israel estava subjugado por desobediência a Deus. Então Satanás fez o quê? Ele agora vai ter pavor de levar a tora da cruz em meio às ruas e todo mundo xingando ele. E Jesus foi humilhado, cuspiam nele, zombavam dele. A Bíblia diz que as mulheres batiam no peito, chorando. Jesus ainda teve força para dizer: não chora por mim não, chora antes por vocês mesmos e vossos filhos. Se estão fazendo isso com um pedaço de cana verde, quanto mais a seca. Se estão fazendo isso com um justo, quanto mais com vocês que são injustos. Não chore por mim não. E ele foi levando, e o diabo usando as calúnias, as mentiras, chicotes, cuspe. Ele vai parar, ele não vai para frente, ele não vai. E o diabo usando. Jesus agora é levantado na cruz. Jesus sente a dor nas mãos, pá! A dor na outra, sente os pés sendo cravados. E o Senhor olha, gemendo de dor. A cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, que estava condenado. O braço do Senhor é deslocado. Ele está com dores alucinantes, seu corpo todo talhado. E se você não sabe, os condenados, nas partes genitais, os condenados ficavam nus. E Jesus estava ali. E era o maior escândalo. Um judeu nu. Era um escândalo. Era a maior vergonha para um judeu nu. Não brinque não. E Satanás, ele está na minha mão. Ele está na minha mão. Satanás só não podia tocar na alma de Jesus. Mas o resto, Deus entregou para Jesus ser experimentado. Jesus sentir tudo isso. É a prova. Que prova. Tanto é que ele transpirou sangue. E o diabo, ele vai descer da cruz. Usa a boca de alguns fariseus. Desce da cruz. Tu não salvasse tanto, salva a ti mesmo. Jesus calado. O diabo usa agora outro na cruz pendurado. Salva nós também, olha. Tu não é o Salvador? Desce daí, desce a gente também. O outro disse: olha, a gente merece, ele não. Nós merecemos pela nossa injustiça. Lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Jesus virou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eita, e a cara do diabo quando Jesus disse isso? O diabo botando as mãos no chifre dele. Jesus dizendo: ainda hoje tu vais estar comigo no paraíso. Essa frase, no propósito de Satanás, que era para fazer Jesus descer da cruz, calava o diabo. Calava o diabo. E de repente, Jesus dá o brado, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Eli, Eli, lama sabachthani. Ao diabo, ele está desamparado pelo Pai. Ele vai negar. Ele vai negar. Ele vai desistir. Ele vai pedir para recuar. Ele vai pedir para não ir mais para frente. Ele vai morrer. Ele vai negar. De repente, Jesus faz o quê? Tetelestai. Está consumado. Eu tenho sede. Aí deram vinagre para ele. Aí ele disse: Tetelestai. Está terminado, Satanás. Está concluído, Satanás. Está terminado. Derramei meu sangue pela raça humana. E ele faz o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus. Se endoidou o diabo. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eita, o diabo não podia contra o espírito de Jesus. E ali ele se entregou.
Satanás foi derrotado na cruz. Jesus expôs a vergonha do diabo ali. Quando o diabo pensou que estava envergonhando Jesus, Jesus estava envergonhando o diabo e os demônios. Mas aqui, Paulo enfrentou tudo isso. O diabo usando varas para calar Paulo, calar ele. Não é? 2 Coríntios 11, 25. Uma vez fui apedrejado. Olha o diabo usando pedras. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei em mar aberto. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigo de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigo na cidade. Em perigo no deserto. Em perigo no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Tudo isso foi o que o diabo levantou para Paulo. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias muitas vezes. Em fome, sede, em jejum muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza que eu não me abrase. Conspiração contra os escolhidos de Deus. Levantaram conspiração contra Jeremias para parar Jeremias. Satanás levanta conspiração de todos os lados para parar os escolhidos de Deus, para neutralizar os escolhidos de Deus, irmãos. Em Jeremias capítulo 11, versículo 18, o Senhor me informou, veja que Deus me falou para ele, e eu soube. Deus revela as conspirações contra os eleitos de Deus. Olha, irmão, um verdadeiro crente, um verdadeiro salvo, ele incomoda o inferno. Se você for um crente light, tem coisa errada. Um verdadeiro crente incomoda. Jesus disse, você é luz do mundo e sal da terra. E se o sal for insípido, para nada presta, é lançado fora e pisado pelos homens. Deus informou a Jeremias a conspiração contra ele. Então me fizeste ver suas ações. Deus mostrou a Jeremias como estavam, olha, os projetos arquitetados contra o profeta. Satanás não quer, irmãos, não quer que pregue a verdade, não quer que o povo adore o único Deus. Satanás quer levar na idolatria, na mentira, na corrupção, no pecado. Satanás quer levar na apostasia, tudo que ele puder. Aí vai chegar eu e você agora a pregar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro salvo. Vai se levantar de todos os lados para tentar calar a igreja. E Deus fez Jeremias ver as ações dos ímpios. Eu era como um cordeiro manso. Um retrato aqui de Cristo, que isso aqui é profético. Isso aqui faz alusão a Jesus como um cordeiro manso, que levava uma matança. Exatamente como Jesus é o cordeiro de Deus. Jeremias aqui disse, eu era como um cordeiro manso. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Porque não sabia que maquinavam contra mim. Jeremias não imaginavam que haveriam o quê? Traiçoeiros e covardes. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Aleluia. Porque existem muitos traiçoeiros, muitos covardes, irmãos. Muitos traiçoeiros e covardes. Invejosos. Muito cuidado. Jeremias, ele não imaginava que tinha tanta gente covarde contra ele. Mas Deus avisou. Deus alertou. Por isso que o Senhor sempre alerta e avisa que vai se levantar esses covardes e traiçoeiros. E diziam, destruamos a árvore com seu fruto. Quem era a árvore? Era Jeremias. Qual era o fruto? O fruto do Espírito Santo, da justiça, da fé, da mansidão, do perdão, do amor, da alegria, da bondade, da benignidade. E vamos destruir esse fruto. E cortemo-lo da terra dos viventes. Vamos matar Jeremias. Vamos calar Jeremias. E não haja mais memória do seu nome. Não é assim que falaram com Jesus? No livro de Atos, Pedro e João pregando contra os saduceus. Eu já ordenei para vocês se calarem. Já disse para não pregar no nome desse Jesus, que vocês estão acusando a gente de matar. O que é que eles disseram? Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Apanharam, mas eles continuaram pregando. E é assim que Satanás tenta fazer. Apaga a memória dos crentes. Destrói eles para eles não pregarem mais sobre esse Jesus. Apaga a memória de Jesus. Mas só, irmãos, que quem manda é Jesus. Jesus não é nem Genésio nem Jerusalém. É Jesus que manda. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, Deus testa o interior, não é? Veja eu tua vingança sobre eles.
pois a ti entreguei minha causa. Tu entregasse a tua causa ao Senhor, por você ser um crente fiel, está perseguido, está perseguida, quer te matar, porque não aceita a correção, não aceita ser fiel. E Jeremias disse, eu, Senhor, espero a tua vingança. E Deus diz, minha é a vingança, eu recompensarei. É o Senhor que julgará, é o Senhor que condenará. Entregamos a nossa causa ao Senhor. O rei Ezequias entregou a causa a Deus contra Senaqueribe e Deus fechou a boca de Senaqueribe. Josafá entregou a causa a Deus contra os amonitas e moabitas e no outro dia eles morreram, os inimigos do povo de Judá. Você e eu tem que entregar a causa a Deus e aguarde o que é que Deus vai fazer. E a Deus pertence a vingança contra essas pessoas que tentam calar a boca da igreja, destruir a igreja, faz bruxaria, faz macumbaria, tentam destruir os crentes, tentam calar a memória de Jesus, tentam neutralizar o Senhor com outras religiões, mas tudo é em vão, porque o Senhor sempre está com o seu povo. Dê glória a Deus. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, da terra de Jeremias, não é? Que procuram tua morte, dizendo, não profetizes em nome do Senhor, para que não morras em nossas mãos. Veja, os próprios conterrâneos de Jeremias era de Anatote. Veja o que eles estavam dizendo, que não profetize, não fale mais o que Deus diz, para que você não morra em nossas mãos. Mas sim, assim diz o Senhor a eles, olha, o Senhor dos Exércitos, eu os punirei. Vem punição de Deus para quem está tentando destruir a igreja. Os jovens morrerão à espada, e seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Aguarde o que é que Deus vai fazer para punir. O coronavírus está aí para destruir os inimigos da igreja. Deles não haverá remanescente, não vai ter sobrevivente, não vai escapar ninguém. Porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Deus estava dizendo a Jeremias, deixa comigo, Jeremias. Deixa comigo que os jovens, os homens, todos eles que se levantaram contra ti, quando eu chegar o tempo de eu visitá-los, vou varrer da terra. Não vai ficar nenhuma raiz deles. Não vai ficar nenhuma semente deles. Não vai ficar nenhum deles. Porque eu vou puni-los, vou entregar a espada e eles serão destruídos. Então, todos aqueles que se levantam contra os verdadeiros servos de Deus, eles não vão prevalecer. Eles não ficarão de pé, serão destruídos e abatidos. Vale a pena você ser fiel ao Senhor. Vale a pena você ser temente. Vale a pena você guardar a aliança com Deus. Jeremias ficou um pouco assustado porque o povo era rebelde e não aceitava a correção de Deus e queria matar Jeremias. Arranca ele daí e vamos continuar nossa vida. Não é assim que esse povo faz? Mas os dias deles estavam contados. Quem o diabo levantou, irmãos, não ficou de pé. Sempre caíram, sempre caíram. E não adianta tentar pelejar contra os eleitos de Deus. Deus arrancará da terra. Esse Deus é grande, é o nosso Senhor e nosso Pai, e Jesus, o nosso Salvador, é o nosso Salvador. Amém? Compartilha essa mensagem. Teve muito atrapalho aí, o vídeo parando, mas a gente chega aqui e conclui. Deus te abençoe. Se Deus permitir, voltaremos aqui para meditar no capítulo 12, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, Tu és o nosso protetor, protetor da Tua igreja, que defende contra as conspirações. Muitos anos atrás, o Senhor protegeu Teus fiéis e continua a proteger a Tua igreja pleno século 21. Glorifica o Teu nome, abençoa Teus filhos e filhas, vai salvando almas para o Teu reino. Glorifica o Teu nome mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe e não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz do Senhor, abra sua boquinha de glória para Jesus. Oh glória! Deus te abençoe, crente, fica na paz do Senhor.